Olá, você internauta ligado aqui nas nossas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos aqui em Brasília, Distrito Federal, fazendo a cobertura do Cana Summit 2024, uma organização da Orplana. Por aqui eu conversei com José Guilherme Nogueira, que é CEO da Orplana. Ele falou um pouco mais em uma entrevista sobre como o futuro da cana-de-açúcar está sendo discutido por aqui com entidades ligadas ao setor, com entes políticos e também sociedade civil. E ele falou sobre as expectativas em relação a discussões voltadas para a precificação por parte do produtor. Veja só. Bom, esse documento ele vai trazer todos os anseios do produtor, né, e que vão ser discutidos aqui. A precificação é uma dor grande do produtor. O produtor entende que ele não é remunerado ainda de forma equilibrada e que vários subprodutos que são já feitos, eles não integram a precificação, como o bagaço, por exemplo, o bagaço excedente, né? O produtor ele só recebe sobre o açúcar e sobre o etanol. Mesmo a usina fazendo bioenergia, mesmo a usina fazendo biogás, mesmo a usina vendendo outros N subprodutos, o produtor não participa. Então esse é um grande pleito. O segundo pleito é participar das políticas públicas, né? Por exemplo, o RenovaBio, que são os créditos de descarbonização, eles não estão com os produtores de cana, eles estão somente na área industrial. E pela área industrial também ser produtora de cana, inclusive a área industrial tem 60% de produção da cana. Os produtores de cana independentes têm 40%. Né? Então, trazer esses CBIOs ao produtor de maneira justa, para que ele se desenvolva, para que ele invista na sua propriedade, melhore suas margens, compre mais máquinas, melhore as máquinas e consiga produzir cana mais barata ainda, para que esse efeito aconteça em toda a cadeia. Então são N assuntos aqui que a gente pode citar, mas todos eles bem baseados na inclusão do produtor, na remuneração e no desenvolvimento sustentável aí do elo produtivo. José Guilherme também falou sobre as expectativas para a nova safra de cana-de-açúcar que acabou de começar no centro-sul do país e também as expectativas de preços voltados para a comercialização dos produtos. Para a gente falar de produção dos produtores de cana-de-açúcar, né, só a gente lembrar a representatividade deles. Hoje é algo em torno de 40%, tá? E a produtividade ela deve ser um pouco menor do que o ano passado. Isso, obviamente, né, gente, o ano passado foi um ano assim, perfeito nas condições, choveu no momento certo, na hora certa, a quantidade correta. E aí a cana, obviamente, ela respondeu, e aí para esse ano a gente já detectou nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, um volume de chuvas menor na região dos produtores, o que certamente vai impactar em produtividade, como também na idade média dos canaviais, que está um pouco mais alto do que o ano passado, então o canavial um pouco mais velho. Então isso acaba impactando aí. Na nossa estimativa é algo em torno aí de 15% de redução como o ano passado. Parece ser um número grande, entretanto, volto a dizer, o ano passado foi muito bom e aí o ano passado não dá para ficar sendo como base de comparação. Esse é um ponto que a gente tem trabalhado muito, a precificação da cana para o produtor de cana, né? Se a gente pensar que o produtor ele recebe sobre o preço dos seus subprodutos, sobre o açúcar e o etanol, o açúcar ele deve permanecer em patamares altos, entretanto não tão igual ao ano passado, chegando a 27 cents que foi o ano passado. Esse ano a gente já observa 23, 22, 21 cents, o que acaba impactando isso na precificação, tá? Obviamente que no caso do etanol, as políticas públicas que a gente está discutindo aqui no evento hoje, né, o aumento da quantidade de etanol dentro da gasolina, saindo de 27,5 para 30, né, aí numa estimativa nossa aumentando quase 2 bilhões de litros a mais de etanol, como também todo o processo de desenvolvimento que está fazendo para o combustível do futuro, através do SAF, através até em menor proporção do combustível marítimo sustentável, né, vai fazer com que esse etanol seja enxugado dentro do mercado e isso acaba revertendo em preços, melhores preços para a precificação dos produtores. Em termos de mix da nova temporada, a gente ainda deve ter aqui na principal região produtora do Brasil uma produção mais voltada para o açúcar diante dos altos preços. Isso, sem dúvida vai ser mais açucareira. Primeiro pelos contratos já firmados e pelas posições já travadas pelas usinas.
né? Aqui no Brasil, várias usinas tentaram, inclusive, aumentar o seu nível operacional, né, para produzir até mais açúcar. Entretanto, existe uma limitação, né, uma limitação técnica de produção de açúcar. Mas a gente consegue superar aí os 55%, 54% aí de açúcar e o restante para etanol. Pode ser que esse número seja maior? Pode. Aí depende da operação das usinas e aí do processo de fabricação do açúcar e do etanol mesmo. José Guilherme também falou sobre a importância da safra de cana-de-açúcar brasileira para o mundo e a nossa representatividade em termos de exportação. O Brasil, quando a gente fala em produção de cana-de-açúcar, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, né? Essa safra passada foram 700 milhões de toneladas de cana. O segundo colocado, que é a Índia, é algo em torno de 450. Então o Brasil é quase o dobro do segundo colocado, para vocês terem uma ideia da pujança do Brasil. E quando a gente fala de produtores de cana, é cerca de 280 milhões de toneladas. Então só os produtores de cana, eles são maiores do que vários países grandes na produção de açúcar e etanol, tais como Austrália, México, enfim, vários países que são pujantes também na atividade, mostra aí o tamanho dos produtores de cana. Então, e o Brasil lidera isso aí com larga folga. Internamente, aqui no Brasil, o setor sucroenergético também gera empregos. E o José Guilherme falou sobre esse assunto. Bom, primeiro, os produtores de cana representam aí cerca de 70 mil produtores de cana no Brasil hoje, tá? Então, são 70 mil famílias, 70 mil empresas que desenvolvem, que têm funcionários, que têm suas famílias trabalhando nos canaviais, né? E claro que, obviamente, a gente tem todo um desenvolvimento do encadeamento produtivo em volta disso. Esses produtores que alimentam grande parte das cooperativas, que compram das cooperativas, que compram no mercado, na cidadezinha pequena, que desenvolve todo aquele mercado regional, né? Apesar de grandes corporações, grandes usinas também o fazerem, né, é mais difícil ele chegar e comprar alguma coisa menor em pequena escala naquele comércio local. Tá? Diferente dos produtores. Então, o desenvolvimento social, o desenvolvimento de empregos gerados na cadeia, a gente estima algo em torno de 2 milhões somente no elo de produtores. Somente no elo de produtores, tá? Já no elo, quando a gente complementa junto com o elo das usinas, chega a 4 milhões e 100 dentro dos estudos que a gente tem dentro do Airplano. Continue ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. Nós seguimos por aqui fazendo a cobertura do Cana Summit 2024.